Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre aquela primeira parte de calorimetria, né? A gente falou de calor sensível, troca de calor, capacidade térmica, calor específico e aí por diante, tá bom? Então, vamos lá fazer esses exercícios. Então, começando com alguns bem simples, né? Mas alguns exemplos de que exercícios. A gente tem o seguinte: a temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é 0,5 calorias por grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto para esse líquido? Então, antes da gente focar em quantos minutos, vamos focar a quantidade de calor que faz esse líquido subir de menos 10 para 30, né? Então, ele quer saber em quantos minutos, mas primeiro vamos focar na quantidade de calor que faz com que isso aconteça. Então, as informações que a gente tem, que esse corpo aí, né, um líquido, tem massa de 100 gramas, tem um calor específico, né, aquele C minúsculo, que vale 0,5 calorias por grama Celsius. Isso quer dizer que se você tem 1 grama desse líquido e quer aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, você precisa fornecer a ele meia caloria, tá? Aí a temperatura inicial é menos 10 graus Celsius e a temperatura final é de 30 graus Celsius. Com essa informação, né, a gente pode tirar a variação, que é o que interessa para a gente. A variação da temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nesse caso, vai ser 30 menos 10, ou seja, a variação de temperatura é de 40 graus Celsius. Né? Então, a gente já tem essa informação aí do texto também. Ele quer saber em quantos minutos será realizado esse aquecimento com a fonte que fornece 50 calorias por minuto. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente fazer isso, é calcular o calor, né, necessário para que isso aconteça. Então, calor que faz com que haja variação de temperatura é o chamado calor sensível, que é calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, esse calor vai ser 100 vezes 0,5 vezes 40. Então, 100 vezes meio dá 50, vezes 40, 5 vezes 4, 20, tem 2 zeros, então a gente vai ter que fornecer a esse corpo 2.000 calorias para que ele saia de menos 10 graus até 30 graus, certo? A pergunta dele não foi essa, a pergunta dele foi em quanto tempo. Essa questão de tempo é o seguinte, gente, ó, é porque as fontes caloríficas, né, elas possuem uma certa potência. E essa potência é dada pelo calor que ela fornece em um certo tempo, tá? Eu vou escrever tempo para não botar T e misturar com temperatura, tá bom? Então, quando ele fala calorias por minuto, é unidade de calor por unidade de tempo, né? Então, a potência desse fogo da boca do fogão aqui é 50 calorias por minuto. Se você quer saber o tempo, né? O tempo, faz meio pelos extremos, é o calor dividido pela potência, né? Então, você tem que o tempo é o calor, 2.000, dividido pela potência, que é 50 calorias por minuto. Você corta zero em cima, zero embaixo. Tem que o tempo, vai. 20 por 5 dá 4, sobrou um zero, 40. Então, o fogo vai gastar 40 minutos para aquecer esse líquido aí, tá? Se você não soubesse a questão de potência, que é calor sobre tempo, você faria o seguinte, a regra de 3. A informação que ele deu é que em 1 minuto, o fogo fornece 50 calorias. Se eu preciso de 2.000 calorias, ele vai levar um certo tempo. Você faz meio, pelos extremos você vai encontrar uma resposta. Então você pode fazer pela fórmula de potência, né? Ou você pode simplesmente fazer por regra de 3, tá? Então fique esperto que pode aparecer dessa maneira aí também. Vai aparecer mais questões assim. Vamos lá. Um corpo de massa 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. Então, ó, ele deu a informação da potência, né? Ele deu que a potência é 200 calorias por minuto. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Então, a gente tem a temperatura, começa em 20, vai até 60. Gastou 30 minutos para que isso acontecesse. Ele pergunta, determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Então, ele quer saber o calor específico, aquele Czinho minúsculo, ele quer saber a capacidade térmica,
que é aquele Czão maiúsculo, tá? Para a gente determinar o calor específico, eu uso a fórmula do calor sensível. Calor é massa, Czinho, vezes variação da temperatura, tá bom? Se a gente quer saber o Czinho, né? Ele é igual ao Q, e a massa e a temperatura que estão multiplicando passam dividindo. Então, eu preciso das 3 grandezas para descobrir quem é o meu Czinho. Então, essas grandezas a gente vai tirar dessas informações, né? Ó. Então, qual é a informação que a gente tem no gráfico? Ó, que o processo de aquecimento durou 30 minutos. Então, o tempo, 30 minutos. Né? A gente sabe que a potência é 200. Lembra que eu falei para vocês que potência é calor sobre tempo? Vou escrever, não confundir com temperatura. Então, se você fizer meio pelos extremos, você tem que calor vai ser simplesmente potência vezes tempo. Então, a potência é 200 e o tempo é 30. Então, o calor vai 2 vezes 3, 6. 3 zeros, 6.000 calorias, tá? Mais uma vez. Fala, professor, não lembro dessa coisa de potência. Como é que eu faria? Regra de 3, você sabe, ó. Em 1 minuto, aqui, 200 calorias por minuto, quer dizer que em 1 minuto ele fornece 200 calorias. Se o tempo do processo de aquecimento foi 30 minutos, você vai dar uma certa quantidade de calor. Você faz meio pelos extremos e daria a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. A massa foi dada, 200 gramas. Falta só descobrir a variação da temperatura. Ó, temperatura é o eixo vertical. Observe que a temperatura começa no 20 e acaba no 60. Então, o delta θ, né? Temperatura final menos temperatura inicial, 60 menos 20, 40 graus. Se o corpo estava 20 graus e agora está 60, é porque ele aumentou 40. Pronto, agora a gente coloca aqui na fórmula e resolve. Então vai ser 6.000, a massa é 200 e a temperatura é 40. Né? Então você vai ter 6.000, 200 vezes 400 vai dar 8.000. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Fica 6 e 8. Você pode simplificar por 2, fica 3 quartos. Então, Czinho, se você dividir 3 por 4, vai dar 0,75. É a unidade de medida de calor específico. Calorias por grama grau Celsius. Então, quer dizer que esse material aí, ele precisa que você forneça 0,75 calorias para cada grama para que ele aumente 1 grau Celsius. Tá? Então, tá aí o calor específico. A gente utilizou a fórmula do calor sensível, né? Isolou o Czinho, descobriu as informações do gráfico e do texto e jogou na fórmula. Agora ele quer capacidade térmica. Capacidade térmica tem 2 maneiras. A capacidade térmica de um corpo é o calor que ele recebe dividido pela temperatura que ele variou. Ou a capacidade térmica é a massa desse corpo vezes o seu calor específico. Vamos fazer pelos dois? O calor é 6.000. A gente calculou aqui, ó. 6.000 e a variação de temperatura é 40. Então, 6.000 dividido por 40, corta 0 em cima, 0 embaixo. Você tem 600 dividido por 4. Vai dar 150. É a unidade de medida de capacidade térmica. Calorias por grau Celsius. Isso quer dizer que esse corpo precisa de 150 calorias para variar 1 grau Celsius da sua temperatura. Fazendo por essa outra fórmula, tem que dar a mesma resposta, tá? Só vou mostrar as 2 fórmulas, você faz de qualquer uma, não precisa fazer as 2, tá? A massa é 200, calor específico 0,75. Então a massa 200 gramas, calor específico 0,75. Ó, se fosse 2 vezes 75, né? Dava 150. Mas tem 2 zeros e 2 casas decimais. Então dá 150 mesmo, porque os 2 zeros anulam com as 2 casas decimais. Então a capacidade térmica deu a mesma coisa, ó, 150 calorias por grau Celsius. Então, tanto faz, eu estou mostrando as 2 fórmulas para você relembrar aí as 2 fórmulas, tá bom? Vamos para o próximo. Ele fala assim, um bloco de ferro de massa 1 kg é resfriado de 100 graus Celsius para 200 graus Celsius. Dado o calor específico do ferro igual a 0,11, calcule a quantidade de calor sensível que o bloco deve ceder e letra B, a capacidade térmica do corpo. Então vamos lá as informações. Primeiro, ele diz que a massa do corpo é de 1 kg. A gente trabalha com quilo, né? Observe aqui, está em gramas. Então tem que passar de 1 kg para gramas, vai dar 1.000 gramas. Tá? Temperatura inicial é de 100 graus Celsius e a temperatura final é de 20 graus Celsius. Né? Houve um resfriamento e ele diminuiu sua temperatura.
A gente pode medir aqui a variação dessa temperatura, que é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa variação vai ser 20 menos 100, vai ser uma variação de menos 80. A temperatura diminuiu 80 graus. Outras informações que ele forneceu: calorzinho específico vale 0,11 calorias por grama grau Celsius. Ele quer saber na letra A, quantidade de calor sensível. Calor sensível é aquela fórmula que a gente está usando. De macete, né? Massa, calor específico, temperatura. Então, a massa foi dada, 1.000 gramas. O calor específico foi dado, 0,11. E a variação de temperatura, menos 80. Vou botar esse sinal de menos logo para frente. Para menos, eu vou fazer 1.000 vezes 0,11, vai dar... Fazer o seguinte, 1.000 vezes 80 vai dar 80.000. Então, fica 80.000 vezes 0,11. Sinal de menos. 8 vezes 11, 88, né? Eu tenho 1, 2, 3 zeros, né? Faltou 1, né? 80.000. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, tem 1, 2, 3, 4 zeros e 2 casas decimais. 2 casas decimais anulam 2 zeros, só vem 2. Então, dá 8.800 calorias. E deu negativo porque ele resfriou, né? Então, quando o corpo resfria, porque ele perde calor. Então, o sinal de menos está indicando que esse corpo perdeu 8.800 calorias, né? Ele resfriou, saiu de 100 para 20, é porque ele está perdendo calor. Se ele perde calor, ele vai esfriando, né? Por isso, negativo, tá? Então, calor negativo, o corpo está perdendo calor. Calor positivo, ele está recebendo o calor. E letra B, ele quer a capacidade térmica. Aí tem aquelas duas formas que você: calor sobre temperatura ou massa sobre calor específico. Dá no mesmo, tá? Dessa vez não vou fazer as duas, vou fazer somente pela primeira. Calor, 8.800, menos 8.800, e a variação de temperatura, menos 80. Então, 0 corta com 0, sinal de menos se cancela, vai dar 110 calorias por grau Celsius. Se você fizer pela outra fórmula, vai dar a mesma resposta. Então, isso quer dizer que esse corpo precisa de 10 calorias para variar sua temperatura em grau Celsius. Tá? Vamos para o próximo. Assim, o diagrama temperatura versus tempo da figura refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa recebe calor de uma fonte de potência constante de 200 calorias por minuto. Vamos lá. Informações que ele deu no texto. Massa, 100 gramas, que a potência é 200 calorias por minuto. Do gráfico, com a informação que a gente tem, que o tempo de aquecimento é de 5 minutos, que a temperatura inicial onde o gráfico começa, ó. O gráfico começa no 10, recebe a temperatura por tempo. Então, os valores que estão na vertical referem-se à temperatura, os valores que estão na horizontal referem-se ao tempo. Então, e o gráfico termina aqui, né? Que é no 50 temperatura. Então, temperatura final, 50 graus Celsius. Com essas duas informações, a gente pode tirar a variação, né? Variação da temperatura vai ser 50 menos 10. Variação da temperatura vai ser de 40 graus Celsius. Ok? Então, tem essas informações. Vamos lá responder o que ele pergunta. Letra A. Qual é a quantidade de calor sensível recebida pela barra nos 5 minutos iniciais? Ora, se eu tenho potência, tempo e quero calor, a fórmula de potência: calor sobre tempo. Então, par pelos extremos, calor vai ser potência vezes tempo. Fala, professor, essa fórmula é ruim, não gosto. Você pode fazer por regra de 3, né? Você faz. Em 1 minuto são fornecidas 200 calorias. Em 5 minutos, X calorias. Par pelos extremos vai dar a mesma resposta, né? A potência aqui é 200, tempo aqui é 5. 200 vezes 5 vai dar 1.000 calorias. É a quantidade de calor que a fonte fornece, né? Então, a cada minuto ela manda 200, em 5 minutos ela vai ter mandado 1.000 calorias. Letra B, ele quer o calor específico. Para calcular calor específico, a gente utiliza a fórmula do calor sensível, né? O Czinho, que é o calor específico, vai ser isso daqui. O M e a temperatura que estão multiplicando passam dividindo. Então, a gente vai ter o nosso Czinho, vai ser calor 1.000, que a gente usou na letra A. A massa, 100 gramas,
variação de temperatura 40. Então vai ser 1.000, 100 vezes 40 vai dar 4.000. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, 1 sobre 4 dá 0,25 calorias por grama graus Celsius. Ok? Então tá aí mais uma questão de calor específico, calor sensível. Vamos para a próxima. Boa, agora a gente tem a questão de troca de calor. Diz assim, num calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,4 calorias de gramas grau Celsius. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus. Determine a temperatura inicial do líquido. Então a gente tem duas coisas aqui, ó. No vídeo lá que eu falei para vocês, que eu mandei para vocês sobre calorimetria, né, a primeira parte, falou de troca de calor e falou de calorímetro, né? Para vocês que quando corpos trocam calor entre si, a gente usa a seguinte equação. O calor que o corpo A perde, mais o calor que o corpo B ganha, a soma sempre vai dar zero. Essa é a equação fundamental das trocas de calor, né? Você tem um corpo A que está quente e um corpo B que está frio. Então o corpo A vai perder calor e o corpo B vai receber. Então o corpo A, sei lá, ele perde 50 calorias, o corpo B vai ganhar 50 calorias. Só que como o corpo A perdeu, né? É negativo. E como o corpo B ganhou, é positivo. Se você somar menos 50 mais 50, dá sempre zero. Então, se o corpo A está liberando energia, né, liberando calor, esse calor tem que ir para algum lugar. Ele vai todo para o corpo B, tá? Nesse caso aqui, os corpos que a gente tem é o calorímetro, e a gente tem um líquido. Eu disse a vocês o seguinte, ó, pode acontecer duas situações. Primeiro, eu disse calorímetro era o recipiente onde a gente colocava corpos para trocar calor lá dentro, né? E aí, a maioria das vezes, esse calorímetro ele seria desprezível. Ele não ia receber nem ceder calor nessa troca, ele não ia influenciar. Porém, em alguns casos, ele poderia influenciar em algum momento em que ele não fosse perfeito. Que é esse caso aqui, tá? Que ele deu a capacidade térmica do calorímetro. Ó. A capacidade térmica do calorímetro é calorias por grau Celsius. Inicialmente, a temperatura de 10 graus Celsius, né? Aí você fala, como é que eu vou saber o calor que o calorímetro trocou nessa troca, né? Assim, lembra aqui, capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura. Então, o calor do calorímetro sempre vai ser sua capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura que ele sofreu, tá? Essa equação do calor é utilizada apenas para calorímetro. Então, quando aparecer calor envolvido do calorímetro, você tem que usar o calor, é a capacidade térmica dele vezes a variação da temperatura. Bom? Então, quais são as informações que a gente tem do calorímetro? Que ele tem uma capacidade de 8, estava inicialmente a 10, e que depois do equilíbrio a temperatura foi 50. Então eu tenho também aqui a temperatura final do calorímetro, 50 graus Celsius. Tá? Com relação ao líquido, quando é um líquido, a gente usa aquela forma de macete, né, do calor sensível, massa, calor específico, temperatura. Quais são as informações que a gente tem do líquido? Esse líquido tem uma massa de 200 gramas, tem um calor específico de 0,4 caloria grama graus Celsius, e a temperatura final do equilíbrio é 50 graus. Né? Então, que se vão atingir o equilíbrio, é porque os dois estão na mesma temperatura. A gente falou sobre isso, né? E equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura. Então, se atingir o equilíbrio a 50 graus Celsius, porque tanto o líquido quanto o calorímetro ficaram os dois a 50 graus. Tá? Pronto. Dito isso, a gente joga nessa equação aqui da troca de calor. Então, deixa eu apagar esses valores aqui, né? Para não confundir, foi só o exemplo que eu dei. Então, vamos lá. O calor, bota assim, calor do calorímetro mais o calor do líquido somados tem que dar zero, né? O calor que um perde, o outro ganhou. E seria o calor do calorímetro? É a sua capacidade térmica vezes a variação da sua temperatura. Quem seria o calor do líquido? É a massa do líquido, seu calor específico, vezes a variação da sua temperatura. Tudo isso somado tem que dar zero. Capacidade do calorímetro.
8. A temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, 50 menos 10. Só relembrando, ele quer saber a temperatura inicial do líquido, né? Quer saber quem é o θi, temperatura inicial do líquido. Mais, massa do líquido é 200. Do líquido, 0,4. Variação de temperatura do líquido é a temperatura final, que é o equilíbrio, menos a temperatura inicial que o líquido estava. Tudo isso igual a 0. Então, a gente vai ter o seguinte. 8 vezes 50 menos 10, 40. Mais 200 vezes 4 dá 80. E multiplica 50 menos temperatura inicial igual a 0. 8 vezes 4 vai dar 320, né? 8 vezes 4, 32. Com 0, 320. Aí agora eu tenho que fazer 80 vezes 50 e depois 80 vezes θi. 8 vezes 5 dá 40. Tem um 0 do 80 e um 0 do 50. Coloca aqui. Menos 80 vezes temperatura inicial. Tudo isso igual a 0. 320 mais 4.000 vai dar 4.320. Menos 80 vezes θi igual a 0. Então fica 4.320. O menos 80, θi passa para o outro lado positivo, né? Fica 80 θi, que é a temperatura inicial. Então, a temperatura inicial vai ser 4.320. O 80 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, a gente fica com 432 dividido por 8. Vamos fazer aqui, ó, 432 dividido por 8. 5 vezes 8, 40. 43, resta 3. Resta 2, 32. 4 vezes 8, 32. Resta nada. Então, a temperatura da água, da água não, de um líquido, né? Não é água, é 54 graus Celsius, tá bom? Então, tá aí o exercício de troca de calor que envolve a troca de calor com calorímetro, tá? Então, toda vez que eu vou ver calorímetro, você vai ter que utilizar essa equação aqui para o calor. Então, vai ter lá vários corpos envolvidos. Então, cada corpo vai ou perder ou receber calor, né? Se for um líquido, um corpo sólido normal, você vai utilizar a equação do que macete. Massa, calor específico, temperatura. E se, por acaso, o calorímetro fizer influência no problema, você tem que usar essa daqui. Ok? Vamos ver mais exemplos aqui. Ó, próximo. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius, encontram-se 85 litros, 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius. Então, ó, primeira coisa, tem um calorímetro e dentro tem um líquido que está a 18 graus. Então, se ele já está lá dentro, já atingiu o equilíbrio. Então, tanto o calorímetro quanto o líquido, os dois estão a 18 graus. Tá? Aí ele continua. Um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico 0,94 calorias por grau Celsius, aquecido a 100 graus Celsius, é colocado dentro do calorímetro. Então, tem um líquido dentro desse calorímetro, ele adiciona agora um pedaço de cobre que está a 100 graus. Ele fala, o equilíbrio térmico se estabelece a 42. Com base nessas informações, determina o calor específico do líquido. Então, ele não disse que o calorímetro era desprezível. Então, a gente tem que considerar o calorímetro. A gente vai utilizar aquela fórmula que o valor do calorímetro é sua capacidade vezes a variação da temperatura. Então, vamos lá. Quais são os corpos que a gente tem aqui nessa questão? Então, a gente tem o calorímetro. Vamos pegar todos os dados do calorímetro. Capacidade térmica do calorímetro. Tirar tudo do texto. 6 calorias por grau Celsius. Está uma temperatura inicial de 18 graus Celsius e a temperatura final do equilíbrio é 42. Quando ele fala que a temperatura final é 42 e a temperatura do equilíbrio é 42, é porque a temperatura final de todo mundo é 42. Tá? Então temos aqui todos os dados do calorímetro. Com relação ao líquido, as informações que a gente tem do líquido. E o líquido tem uma massa de 85 gramas, está a uma temperatura inicial de 18 graus Celsius, e vai atingir a temperatura final de 42, que é o equilíbrio para todo mundo. Né? E ele quer saber quanto vale justamente o calor específico do líquido. E tem um bloco de cobre, ele vai colocar lá dentro também, e tem uma massa de 120 gramas, tem um calor específico de 0,094 calorias graus Celsius, que está inicialmente a 100 graus, e que vai atingir no equilíbrio a temperatura de 42 graus Celsius. Né? Então, vai ter esses três corpos vão trocar calor entre si até atingir o equilíbrio térmico.
tá? Então a gente vai fazer aquela equação da troca de calor. Então, o calor do calorímetro mais o calor do líquido mais o calor do cobre, somados tem que dar 0, tá? A gente pode fazer separadamente o calor do calorímetro, o calor do líquido e o calor do cobre, depois jogar aqui nessa fórmula. Vamos fazer assim, para ver se fica mais fácil? Nessa questão anterior, fiz de uma vez, né? Os dois calores, já fui fazendo um dentro do outro. Aqui vou fazer separado, tá? Então vamos lá, por partes. Então de azul vou fazer o do calorímetro. A gente viu agora há pouco que calor do calorímetro é a capacidade térmica dele vezes a variação da temperatura, né? Então, o calor do calorímetro vai ser 6, que multiplica... Dá para fazer o delta teta logo aqui, né? Delta teta do calorímetro, 42 menos 18. Delta teta, 24. Mesma coisa do líquido, né? Variação de temperatura, 42 menos 18, vai dar 24. E a variação do líquido, já que ele tinha temperatura diferente, né? Então, vai ser 42 menos 100. E vai dar menos 58 graus Celsius, tá? Então aqui vai ser... Vou pegar aqui o do calor do calorímetro, né? Vai ser a sua capacidade, que é 6, vezes a variação da sua temperatura, que foi 24. Então 6 vezes 24, 6 vezes 4, 24 vão 2, 6 vezes 2, 12, com 2 que foi 14. Então calor do calorímetro, 144 calorias, tá? Então esse primeiro valor aqui, ó, ele vale 144. Vamos para outra página, fazer agora o calor do líquido. Fazer a mesma coisa para o líquido. Mas eu disse a vocês, quando é líquido, quando é sólido, né, não é o calorímetro, qualquer corpo que não seja o calorímetro, a gente vai utilizar a equação da temperatura, né? Então, calor vai ser igual a massa, 85, o C é o que a gente está querendo, e a temperatura 24. Então, aqui vai ser 85 vezes C vezes 4. Então, o calor do líquido vai ser 85 vezes 24. Vamos fazer aqui rapidão. 85 vezes 24 vai dar 12.040 vezes C, tá? Esse é o calor do líquido, ok? E por último, vamos fazer o calor do cobre. A fórmula é a mesma, né? Porém, vou utilizar os dados do cobre. Quais são os dados do cobre que a gente tem? Massa, 120, calor específico, 0,094 e variação de temperatura, menos 58, né? Então, o cobre resfriou, quer dizer que ele vai perder o calor, enquanto o calorímetro e o líquido vão ganhar, né? Então, aqui foi 120, aqui 0,094 e menos 58, tá? Vamos fazer essa conta aqui rapidão. 120 vezes 0,094 vezes 58 vai dar o sinal de menos eu posso para frente, né? 654,24 calorias. Pronto. Esse é o calor do cobre. Então, a gente já tem os três calores separados, né? Só jogar aqui na equação das trocas de calor. Vamos lá. Foi. Agora é só jogar os valores que a gente obteve. Ser feliz. Calor do calorímetro, 144. Então, o calor do calorímetro vai entrar aqui, ó, 144, mais o calor do líquido, 2040 vezes C, mais o calor do cobre, que nesse caso é negativo, então vem menos 654,24, igual a zero, né? Então, eu vou deixar tudo que tem C de um lado, tudo que não tem C do outro. Então, vai ficar 2040 vezes C, que é o calor específico, 654,24, que é negativo, passa positivo, e 144, que é positivo, passa negativo. Então, subtraindo aqui, vai dar 510,24, né? Ó, 4 menos 4, 0. 5 menos 4, 1. 6 menos 1, 5. E o 2040 passa dividindo. Se você fizer essa conta aí rapidão, isso vai dar 0,25. Unidade de calor específico, calorias por grama Celsius. Okay? Então tá aí, ó, a questão de troca de calor envolve dois corpos e um calorímetro, né? Então são três termos na equação. Se fossem 4 corpos, seriam 4 termos, tá? Então, só lembrar de utilizar o princípio das trocas de calor. O calor que um ganha, o outro recebe. Somando,
vai dar sempre 0, ok? Vamos lá, próximo. Uma mais simples para a gente dar uma respirada. Ó. O chamado leite longa-vida é pasteurizado pelo processo UHT, Ultra High Temperature, que consiste em aquecer o leite da temperatura ambiente, 22 graus, até 137 graus Celsius, em apenas 4 segundos, sendo em seguida envasado em embalagem impermeável à luz e micro-organismos. O calor específico do leite é praticamente igual ao da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Assim, no aquecimento descrito, que quantidade de calor cada litro, ou seja, 1000 gramas de leite, precisou receber? Dê sua resposta em quilocalorias. Então vamos lá, informações que a gente tem. Temperatura inicial, 22. Temperatura final, 137. Calor específico, 1. Uma caloria por grama grau Celsius. E a massa, 1000 gramas. Ele quer saber a quantidade de calor. Então, calor, MC, delta teta. Isso é 1000 vezes 1 vezes o delta teta, temperatura final, menos temperatura inicial. 1000 vezes 1000, 137 menos 22 vai dar 115. 115 vezes 1000 vai dar 115.000 calorias, né? Ele pergunta, na verdade, ele quer a resposta em quilocalorias, tá? Para você passar de calorias para quilocalorias, você tem que dividir por 1000, né? Então, isso aqui pode ser escrito também. 115.000 dividido por 1000 vai dar 115 quilocalorias. 1 quilocaloria tem 1000 calorias. Então, como ele pediu em quilocaloria, você teria que botar 115, ok? Mais fácil, né? Vamos ver quantos mais tem. Tem mais 3 questões ainda para a gente finalizar. Ó. Vamos lá. O alumínio tem calor específico igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius. E a água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius. Um corpo de alumínio de massa 10 gramas e a temperatura de 80 graus é colocado em 10 gramas de água a temperatura de 20 graus, considerando que só há trocas de calor entre alumínio e água determina a temperatura final. Então vamos lá. Tem 2 corpos aqui. Alumínio e água. Vamos ver os dados que a gente tem. Calor específico do alumínio, 0,2 caloria por grama grau Celsius. A água tem um calor específico e 1 caloria grama grau Celsius. Alumínio tem massa 10 gramas, então a massa 10 gramas. E tem a temperatura inicial de 80 graus Celsius. É colocado em 10 gramas de água, então a massa da água também é 10 gramas. E a água tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então ele quer saber qual a temperatura final do equilíbrio, né? ΔF. Esse ΔF, ó, vou chamar de T, que é a temperatura final do equilíbrio, tá bom? Então, se só tem trocas entre eles dois e está se referindo à troca de calor, quer dizer que o calor que o alumínio perde, somado com o calor que a água ganha, vai dar 0. Tá? Vamos fazer separado, que nem a gente fez agora, né? Para questão, as duas questões atrás, né? Essa daqui a gente fez separado, acho que ficou melhor da gente compreender, né? Então vamos pegar apenas o calor do alumínio. Calor do alumínio, massa, calor específico, variação de temperatura. Quem vai ser o calor do alumínio? Massa dele, 10, calor específico, 0,2. Variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 10 vezes 0,2 dá 2. Multiplica T menos 80. Então, você tem que fazer 2 vezes T, 2T. Final de menos, 2 vezes 80, 160. Pronto. Esse é o calor do alumínio. Vamos pegar agora o da água. A fórmula é a mesma, apenas vou utilizar os dados da água. Massa da água é 10, calor específico da água é 1. Temperatura final do equilíbrio menos temperatura inicial, que é 20. Então aqui vai ser 10T menos 200. 10 vezes 1, 10. 10 vezes T, 10T. 10 vezes 20, 200. Sinal de menos. Tá aqui. Bom, então pronto. Vamos jogar o calor do alumínio aqui, o calor da água aqui, e a gente resolve essa questão. Então,
calor do alumínio mais calor da água tem que ser igual a zero, princípio fundamental da troca de calor. O calor do alumínio, 2T menos 160, fica 2T menos 160, mais calor da água, 10T menos 200. 10T menos 200, onde esse T é a temperatura do equilíbrio que a gente está buscando, né? Então, vou somar tudo que tem T, ó, 2T mais 10T. Vai ficar 12T. E vou somar tudo que não tem T. Menos 160, menos 200. Vai dar menos 360, igual a zero. Então, 12T, menos 360 passa para o outro lado positivo. Então, o T vai ser 360 dividido por 12. Eu dividir aqui, ó, vai dar bonitinho. 36 por 12 dá 3, sobrou um zero. Então, a temperatura de equilíbrio vai ser 30 graus Celsius. Ok? Então, mais uma. Um corpo de massa 200 gramas a 50 graus Celsius, feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 gramas de água líquida a 90 graus. O equilíbrio térmico se estabelece a 60 graus, sendo 1 caloria grau Celsius, calor específico da água, e admitindo só haver trocas de calor entre o corpo e a água, determina o calor específico do material desconhecido. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um material, vou chamar aqui de material, que vai trocar calor com a água. Com as informações de material que a gente tem, a gente sabe que a massa dele é 200 gramas, que a temperatura inicial dele é 50 graus Celsius, e que a temperatura final do equilíbrio é 60. Isso quer dizer, né, que a variação de temperatura dele é de 10 graus Celsius, né? Era 50, foi para 60, a gente faz final menos inicial. E ele quer saber quanto vale o calor específico desse material, o Czinho aqui. Informações da água que a gente tem. 50 gramas é sua massa. Temperatura inicial da água, 90 graus. O equilíbrio é atingido aos 60, então a temperatura final da água é 60 graus. A gente pega isso, quer dizer que a variação de temperatura vai ser de menos 30, né? Fazendo direto. Estão acostumados. E que o calor específico da água é de 1 caloria grau Celsius. Ok? Então, se esse material e a água vão trocar calor, a gente aplica a equação da troca de calor. O calor que o material ganhou, mais o calor que a água recebeu, que a água perdeu, né? Nesse caso a água vai perder, somados tem que estar zero. Vai perder porque ela teve uma redução na sua temperatura. Então, se reduziu a temperatura, a água cedeu calor. O material aumentou sua temperatura, quer dizer que ele recebeu esse calor. Tá bom? Então, vamos fazer separado de novo, e depois a gente joga aqui na forma. Tá? Então, do material. Só observe que essas últimas questões não teve calorímetro envolvido. Então, do material. Calor é massa, calor específico, temperatura. Então, o calor do material vai ser a massa dele, que é 200, calor específico que a gente está buscando, e a variação da temperatura, que foi 10. Então, para ele, 200 vezes 10 vai dar 2.000 vezes 6. Esse é o calor do material que a gente vai jogar lá em cima. E o da água, de uma fórmula, porém com os dados da água, a gente vai ter massa da água 50, calor específico da água é 1, e a variação de temperatura foi menos 30. Então, sinal de menos eu passo para frente. 5 vezes 3, 15. Tem 2 zeros, vai dar 1.500 calorias. Então, quer dizer que a água vai ceder 1.500 calorias a esse corpo. Né? Vamos para outra página. Então, recapitulando, o material vai receber um calor e a água vai ceder. Se eu somar esses dois calores, isso vai dar zero. Do material é 2.000 C, 2.000 vezes Czinho, e o da água é menos 1.500, né? Então, cuidado com o jogo de sinal. Então, eu vou ter 2.000 vezes Czinho, mais com menos, menos 1.500 igual a zero. Eu deixo 2.000 que está aqui, junto do C, do calor específico desse lado, menos 1.500 passa para o outro lado positivo. Então, Czinho vai ser 1.500 dividido por 2.000. 2.000 estava multiplicando, passa dividindo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Você tem 15 sobre 20. Dá para simplificar por 5. Vai ficar 3 quartos. Né? 3 quartos dá 0,75. Aí a unidade de medida, caloria
por graus Celsius, ok? E por último, para a gente finalizar, a nossa última questão do vídeo, questão do vestibular da UFPE, diz assim: um calorímetro com capacidade térmica desprezível contém 100 gramas de água a 15 graus Celsius. Adiciona-se no interior do calorímetro uma peça de metal de 200 gramas a uma temperatura de 95 graus. Verifica-se que a temperatura final de equilíbrio é de 20 graus Celsius. Qual o calor específico do metal em calorias? Gramas por grau Celsius, né? Então, tem o metal e, mais uma vez, tem a água. Informações do metal que a gente tem. Primeiro tem da água, né? A água tem 100 gramas de água, então a massa da água 100 gramas. A água tem uma temperatura inicial de 15 graus Celsius. O calor específico da água foi dado, né? Não foi dado, né? Mas a gente sabe que é 1. Faltou a informação no texto, mas tem que vir, tá? A informação tem que vir. E que a temperatura final do equilíbrio foi de 20 graus Celsius. Tá? Então, ó, se eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final, eu posso fazer o delta-θ, que é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Então, a variação da temperatura 20 menos 15, a água sofreu uma variação de 5 graus Celsius. Okay? Do metal, qual a informação que a gente tem? O metal tem 200 gramas e tem uma temperatura inicial de 95 graus Celsius. A temperatura final do equilíbrio é de 20 graus Celsius. Ele quer saber quanto vale o Czinho do metal, calor específico, né? Então, eu posso tirar aqui a variação da temperatura final menos inicial. Então, vai dar negativo porque ele vai perder calor para a água, né? Então, vai dar menos 75 graus Celsius. Ele diminuiu sua temperatura porque ele está perdendo calor. A água aumentou a temperatura porque está ganhando esse calor. Né? Então, mais uma vez, a equação geral da troca de calor, né? O calor que o metal perde mais o calor que a água ganha, somados tem que dar 0. Então, vamos fazer mais uma vez separadinho, né? O do metal primeiro. Calor do metal, massa, calor específico, delta-θ. A massa do metal é 200, calor específico que a gente está buscando, e a variação da temperatura menos 75. Então, o menos passa para frente, 2 vezes 75 dá 150, tem 2 zeros, vezes o C. Então, o calor do metal menos 15.000 vezes o C. Tá bom? E o da água, a fórmula é a mesma, porém com os dados da água, né? A massa da água, 100 gramas. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura, 5. Então, o calor da água, 100 vezes 1, 100. Vezes 5, 500 calorias. Ok? Então, vamos para outra página. Lembrando, o calor que o metal perde mais o calor que a água ganha, somados tem que dar 0. Calor do metal, menos 1.500 vezes C. Vai ficar menos 1.500 vezes C. E o da água deu quanto? Deu 500 calorias. Tudo isso igual a 0. Né? Calorias nem precisa colocar. Então, no final, quando pedir para calcular calor, né? Então, 500, ok. Seguindo, eu vou deixar o 500 desse lado, né? E o menos 1.500 passa para o outro lado positivo, vezes C. Como a gente quer saber o C, né? O 1.500 que está multiplicando vai passar dividindo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então, a gente tem 5 sobre 150. Dá para simplificar por 5, né? Então fica 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3, tem um 0. 1 dividido por 30. Vamos fazer essa conta. Bota um 0 aqui, um 0 embaixo. Ainda não dá, bota mais um 0 em cima, um 0 embaixo. 3 vezes 30, 90. Mais 10 vai dar a mesma coisa. Então vai ficar 0,03 calorias por grama grau Celsius. Beleza, gente? Então foi um vídeo um pouco longo, né? Deu para fazer bastante exercício, praticar bastante. Espero que vocês tenham entendido. A gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.